disse a professora Regina no vídeo anterior, essa parte do livro é quando o véu se levanta e te mostra uma parte colorida de um mundo que você desconhece. A história completa do Irã, contada nos livros, nos romances, nas lendas e nos contos persas, desde 2000 anos antes de Cristo, descreve sobre todas as fases do Império Persa, uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. Essa história é vasta, é complexa, envolve o Egito, a Babilônia, a Assíria, a Grécia, o período hebreu, o Império Otomano, os reis Aquemênidas, a construção e a destruição de Persépolis por Alexandre o Grande e por aí vai. Os reis Aquemênidas foram muito importantes na história. Ciro fundou a dinastia Aquemênida em 550 a.C. Cambises II conquistou o Egito. Dario I conquistou o Turcomenistão, a região setentrional da Índia, as regiões do leste europeu e construiu Persépolis, que foi a capital do Império Persa por diversas gerações. Xerxes, conhecido também como rei Assuero, filho de Dario I, assumiu o trono em um período turbulento e conduziu o Império Persa à grandeza. A dinastia Aquemênida governou o Império Aquemênida cerca de 700 a 350 anos antes de Cristo. Os reis Aquemênidas eram descendentes de Arquêmenes, um persa que foi trisavô de Ciro II. Alguns estudiosos consideram Alexandre o Grande o último dos Aquemênidas porque manteve as mesmas estruturas políticas e fronteiras que os reis Aquemênidas. A história é vasta, é complexa, contudo, a Pérsia, que está a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, não existe mais. Era um reino que hoje inclui a Índia, a Síria, o Iraque, a Tunísia, os Emirados Árabes Unidos, Irã, Paquistão e quase todos os outros países do Médio Oriente. E os iranianos de hoje são descendentes dessa linhagem, mas se dividiram em vários grupos com muitas diferenças entre si. O país se chamou Pérsia até o século passado. O nome Irã, que na língua persa significa terra dos arianos, só foi adotado oficialmente em 1935, ou seja, o país sempre chamou Irã. Esse foi sempre o nome do país. Os europeus chamavam de Pérsia porque Irã sempre foi o nome do país na língua persa, que deriva da palavra ariano. O Irã está localizado na Ásia Ocidental, na região que compreende o Oriente Médio, uma das regiões mais tensas do ponto de vista geopolítico, com inúmeros conflitos envolvendo questões religiosas, éticas, econômicas e políticas. O Irã é um país riquíssimo em recursos naturais, mas muitas vezes retratado negativamente pela mídia como um lugar perigoso, marcado pela violência, intolerância e atraso. No entanto, essa visão ignora sua grandiosa história, sendo berço de uma das maiores civilizações da humanidade e um dos impérios mais influentes do mundo. Além disso, o povo iraniano é surpreendentemente hospitaleiro, acolhedor e gentil, oferecendo aos turistas uma experiência única de calor humano e receptividade. As sanções econômicas impostas ao Irã impedem que o país seja uma potência econômica e uma liderança no Oriente Médio, porque fizeram o mundo inteiro acreditar que o Irã fosse mesmo o centro de todo o mal do universo, colocando o país no patamar do Paquistão, do Afeganistão e do Iraque. Vivendo lá, compreendemos claramente que não é bem assim. E se não fossem essas sanções, o desenvolvimento econômico do Irã seria comparável e até superior ao do Brasil e ao do México. O Irã também
é um dos maiores produtores e exportadores de trigo e frutas. Na pecuária, há cerca de 60 milhões de ovinos, 40 milhões de caprinos e 12 milhões de bovinos. Seus produtos de exportação mais conhecidos, além do petróleo, obviamente, é das frutas secas, caviar e tapetes persas. As ruas no Irã são muito bem calçadas e arborizadas. O asfalto é impecável, assim como pelas demais cidades que visitei e rodovias onde passei. E apesar do país ter problemas econômicos restritivos pelas sanções, o equipamento urbano é bom e bem mantido. O Irã faz fronteiras com a Armênia, com o Azerbaijão e Turcomenistão, com o Cazaquistão e com a Rússia através do Mar Cáspio, a leste com o Afeganistão e Paquistão, ao sul com o Golfo Pérsico e com o Golfo de Omã, e a leste com o Iraque e a noroeste com a Turquia. Como você imagina que sejam esses países? Lugares feios, atrasados, perdidos no tempo, não é? Pois é muita gente pensando assim, mas a realidade é bem diferente do que mostram as manchetes. Nem tudo é tão sombrio quanto a mídia faz parecer. Deixei apenas o Afeganistão para fora dessas imagens porque foi destruído pelas guerras, mas vocês podem ver como são bonitos esses países. O que pouca gente sabe é que países como o Paquistão, o Turcomenistão, Armênia, Azerbaijão e Cazaquistão guardam surpresas incríveis. São lugares de uma beleza inesperada, com cidades vibrantes, arquitetura impressionante e um contraste fascinante entre a tradição e a modernidade. São países que desafiam estereótipos e provam que o mundo é sempre maior e mais surpreendente do que imaginamos. A realidade é um palco. A verdade é um roteiro, até que alguém ouse mostrar os bastidores. Além dessas fronteiras, o Irã é banhado pelo Mar Cáspio, pelo Golfo Pérsico e pelo Golfo de Omã. E nessa região fica o Estreito de Hormuz, uma rota marítima estratégica por onde passa 1/4 de todo o petróleo que é produzido no mundo. O Irã possui a 4ª reserva mundial de gás e de petróleo do planeta. E acredite, ser dono de posto de gasolina no Irã não é nada vantajoso. Você comprava na época galões de 20, 30, 40 litros de gasolina por R$1. Os donos dos postos de combustíveis no Irã sempre comentavam sobre isso. O Mar Cáspio é lindo. É tecnicamente um lago gigante com 371 mil quilômetros quadrados, cercado de terras de 5 diferentes países, e jamais poderia imaginar que o caviar mais famoso do mundo é produzido no Irã, sendo a indústria iraniana de esturjão e caviar a mais saudável do Mar Cáspio. O verdadeiro caviar é feito com ovas do esturjão e é encontrado principalmente no Mar Cáspio, que banha parte da Europa e da Ásia. Por isso, os maiores produtores de caviar são a Rússia e o Irã. Nós íamos sempre ao Mar Cáspio para comprar caviar e custava muito pouco. Nós comprávamos 1 quilo de caviar, que na época convertido para a moeda brasileira custava apenas R$7. Era impressionante. Bem, mas voltando à história milenar, o resumo de tudo isso é que eu não consegui desvendar algumas partes dessa história, porque não se encaixam, ainda que pesquisando em livros ou mesmo em conversas com historiadores iranianos. Cada um contava uma história diferente e também muitos documentos foram destruídos durante a Revolução. No entanto, ouvindo o povo pelas ruas, pessoas mais velhas e as histórias do Saleh, que fez parte da guarda e teve contato direto com o Shah, pude coletar muitas informações e posso dizer que o Irã atualmente é uma nação multicultural que inclui vários grupos étnicos e linguísticos em seu território. Porém, a maioria são persas, e isso não tem dúvida. É importante destacar que o Irã não é um país árabe, e sim um país persa. 2 etnias completamente antagônicas que se miscigenaram durante séculos de migrações.
Os persas representam mais de 51% da população e são descendentes dos elamitas e dos arianos, e os demais são descendentes de árabes, e os árabes têm origem semita, enquanto os persas têm origem indo-europeia. Existem 3 hipóteses para a origem dos povos semitas. A primeira hipótese é que esses povos teriam se originado na Etiópia e depois se estabelecido na Arábia e no Oriente Médio. A segunda hipótese é de que os semitas seriam originários do sul da Mesopotâmia. E a terceira, e mais convincente, é que esses povos teriam surgido na Arábia a partir de 3.500 anos antes de Cristo e teriam migrado para outras regiões em busca de terras férteis. Entre os antigos povos semitas estão os judeus e os árabes. Mas na antiguidade também havia assírios, babilônios, arameus, cananeus, fenícios, hebreus, amoritas e acadianos. Entende-se povos indo-europeus, um conjunto vasto de grupos humanos que falam um dos numerosos idiomas relacionados ao sânscrito, tais como o indo-ariano, o iraniano, o armênio, o helênico, o ítalo-celta, o germânico e o eslavo. Os iranianos se cumprimentam usando a expressão árabe salam, salam aleikum, utilizada pelos muçulmanos como saudação que significa que a paz esteja entre vós. Mas as semelhanças com o mundo árabe terminam aí. E onde essa paz? Onde está essa paz que eles mencionam tanto diariamente, tantas vezes? Eu também não consegui descobrir até hoje. Porque lutar pela paz deveria ser muito mais gratificante, não? Os iranianos são muito orgulhosos de sua etnia persa e eles não gostam nada de serem confundidos com os árabes. A maioria fala persa, que eles chamam de farsi, mas por serem culturas próximas, o idioma persa sofreu grande influência do árabe, principalmente após a conquista do Irã pelos muçulmanos, quando o país passou a adotar o alfabeto árabe. As semelhanças entre os alfabetos são visíveis, mas a confusão linguística vai além. Eles estudam na gramática árabe, mas falam e escrevem em farsi. Assim como nós usamos a gramática portuguesa, mas temos um jeito próprio de falar no Brasil. É algo assim. O farsi é resultado de uma mistura entre o persa, o árabe e outros idiomas locais que, ao longo dos séculos, deram origem à língua falada hoje no Irã. Ainda assim, um iraniano não entende um árabe. E também um árabe não entende um iraniano. É incrível, né? Mas apesar das influências linguísticas, culturalmente não há absolutamente nada que eu possa associar à cultura árabe. Nada. Os iranianos são persas, com muito orgulho, e eles fazem questão de deixar isso muito claro. Bom, o 0 é o número 5, o 0 e o número 5 eu nunca me esqueci. Especialmente o 5, que sempre me chamou a atenção por parecer um coração de cabeça para baixo. É muito bonitinho o número 5. No século XX, o Irã era uma monarquia constitucional e tinha a figura do Shah, que era de fato o rei do país. Entre 1925 a 1979, o país esteve sob o reinado da família Pahlavi. E nesse período, por causa das descobertas das reservas de petróleo, o Irã esteve muito alinhado com os Estados Unidos e aberto ao Ocidente. Porém, em 1979, o líder religioso radical, Ayatollah Khomeini, liderou um movimento chamado de Revolução Islâmica. E essa revolução contou com o apoio da maior parte da população que era árabe e contra o regime autocrático do Shah. Os persas nunca aceitaram esse regime, porém a população ficou dividida. O Ayatollah Khomeini, não satisfeito com o caos que estava criando no país com aquele movimento, aproveitou-se da crise, interessado em exportar a revolução iraniana para outros países como o Iraque, que foi o primeiro alvo,
estimulou os xiitas iranianos a desestabilizar o governo iraquiano e então o pavio foi aceso. Por outro lado, o Iraque já tinha rivalidade com o Irã e uma das razões dessa rivalidade era a província do Khuzestão, uma região habitada por árabes que o Iraque também reivindicava. Outro ponto de tensão entre os dois países era o controle do Sieta Il Arab, um rio estratégico com cara de canal fluvial, formado pela junção dos rios Tigre e Eufrates, na fronteira entre os dois países. Ele deságua no Golfo Pérsico e sempre foi uma veia vital para o escoamento de petróleo e motivo de briga antiga entre o Irã e o Iraque. Em 1980, o Irã invadiu o Iraque no momento em que seu exército estava desorganizado e em crise devido à revolução interna liderada por Khomeini. Contudo, como o Irã contava com o apoio dos Estados Unidos, começou a avançar sobre o Iraque, o que preocupou demais o governo americano devido aos interesses geopolíticos. Juntamente com a Arábia Saudita, os Estados Unidos passaram a apoiar o Iraque, com informações sobre movimentação das tropas iranianas e também fornecendo armas. O conflito durou até 1998. Depois de mais de 1 milhão de mortos, os dois países, já exauridos e desgastados, assinaram o cessar-fogo. O Iraque venceu porque recebeu apoio da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, mas, na verdade, nenhuma das duas nações realizou grandes conquistas com a guerra, porque nenhuma das duas conseguiu se impor militarmente. Estamos no meio da guerra, onde nações se confrontam pelo poder. Enquanto os ricos lucram, pobres morrem. Os ricos lutam pelo dinheiro, os pobres lutam pela vida. A guerra é a maior estupidez humana. O meu livro colorível é para quem gosta de histórias reais, cheias de cultura, de desafios e também de superação. É um convite para enxergar o mundo de um jeito diferente pelas experiências que vivi e que compartilho aqui com vocês. Quero agradecer de coração por estarem aqui comigo acompanhando essa jornada, porque cada detalhe que vocês escutam ou veem não é só uma lembrança minha, mas um pedaço de história que também agrega valor cultural para todos nós. E eu espero que de alguma forma isso também inspire você. Deixe seu like, porque o seu like ajuda o algoritmo. Ou seja, o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas. Os seus comentários indicam que o conteúdo gera interesse. E inscrevendo-se e ativando o sininho, cada novo capítulo dessa jornada chega até você como se fosse uma carta pessoal cheia de histórias e surpresas para viver junto comigo. Por isso, sua participação é muito importante para nós.